Aqui estamos nós novamente para uma outra conversa e pretendemos trocar algumas ideias sobre a vida esportiva de Piracicaba. Eu queria lembrar que nós estamos falando de uma Piracicaba, daquilo que eu lembro da Piracicaba, daquilo que eu sei, que eu fui informado e tal. Então, a gente veio de um tempo em que não havia essa preocupação profissionalista do esporte. Não havia como falei, especialização no esporte. Então, Piracicaba, eu acredito que por causa do rio, nós somos sempre muito ligados à vida natural, à vida esportiva. Então, por exemplo, em frente quer dizer, ao rio, no rio, nós temos o maior clube esportivo que Piracicaba teve em todos os tempos, especialmente naquela época, que foi um dos maiores do estado de São Paulo, que é o Clube de Regatas. Então, esse Clube de Regatas, ele fazia os moços de Piracicaba, na época, eles frequentavam o Clube de Regatas, que era um lugar refinado, quer dizer, era vamos chamar da elite de Piracicaba, e todos os esportes eram praticados lá. Então já se praticava o tênis, já se praticava o basquete, a natação, o remo. O meu pai foi um dos diretores do Clube de Regatas e ele era remador, nadador. Nós tivemos uma competição, Piracicaba teve, isso acho que nos anos 30, que chamava Rede Piracicaba Tietê. Ou seja, ir de barco, que chamava Iole, se eu não me engano, na época, de barcos até o rio Tietê. Então foram assim diversos dias de viagem pelo rio. E uma coisa inédita e que teve repercussão nacional. Todos os jornais deram aquela grande conquista, fotografaram. Mas o esporte, então, já nasce naturalmente. Uma vida ao ar livre, uma vida na natureza. Então, todo mundo praticava algum esporte. Sabe, eu falo a respeito dos moços, né? E Piracicaba começou a se destacava já em alguns esportes, que nem esse raio de natação, de canoagem. Mas quando o 15 surgiu, o 15 já existia, mas apareceu o Campeonato Paulista de Futebol, que era para ingressar na primeira divisão. A primeira divisão só tinha times de São Paulo, da cidade de São Paulo e de Santos, só. E houve um campeonato para ver quem voltaria a assumir a primeira divisão. E o 15 ganhou, foi o primeiro clube do interior, inclusive batendo Campinas, para ingressar na divisão especial, na primeira divisão do futebol brasileiro, do futebol de São Paulo. Eu tinha 9 anos. E aconteceu o quê? Que o 15 não tinha o estádio ainda, tinha um espelunca, ali onde está o Extra hoje. E eu tenho o tijolinho que eu guardei daquilo lá, porque eu tinha 9 anos. E o meu pai foi ajudar a construir o estádio do 15, porque tinha prazo. Se o 15 não construísse o estádio, não entraria, tinha que ter o estádio, né? Então a cidade se mobilizou. Eu me lembro que à noite íamos lá, eles colocavam a luz artificial, uma coisa assim, para trabalhar, e eu ia dando algum tijolinho para o meu pai, sabe? Carregava o tijolinho, dava para ele, carregava o tijolinho, dava para ele. E a minha imaginação, fantasia, quando eu peguei esse tijolo e trouxe, eu falei, aquele tijolo que eu pus, sabe? Como se fosse aquele mesmo. E então, a cidade se envolveu de tal maneira com o 15, que o 15 se tornou uma paixão, sabe, irremediável, não tem jeito. Eu hoje, por exemplo, eu digo que eu me sinto
o amante traído, sabe? Eu tenho tristeza. Eu sou, sabe aquele cara que adora aquele coisa, eu não vou, né? Ele me traiu. E por que o 15 me traiu? Porque uma diretoria, uma vez, colocou a camisa do São Paulo no 15, fez o 15 usar a camisa do São Paulo. Então eu falei, não, tiraram o sagrado nosso. O sagrado era a camisa zebrada, o Camasa, e o 15 voltou. Eu fui diretor do 15. Eu tenho até hoje a faixa de vice-campeão paulista. Eu tenho a faixa, e fiquei vice-campeão durante a presidência do Ripoli. Acho que foi 76, 77, uma coisa assim. Mas o 15, veja bem, Piracicaba teve o destaque no vôlei, destaque no basquete feminino e masculino. Aqui passaram os grandes ídolos masculinos do futebol, do basquetebol nacional, que foram Vlamir, Pecente, Paula Mota. Aqui nós consagramos Paula, Branca, Maria Helena, Heleninha, no basquetebol, no basquetebol feminino. Nós tivemos, damos para o Brasil, 2 campeões do mundo na época. O primeiro campeonato do mundo que o Brasil teve de futebol foi em 1958. Então foi uma festa nacional, porque o Brasil tinha perdido 50, perdido 54, e o Brasil ficou campeão mundial de futebol, primeira vez. E nesse campeonato tínhamos 2 piracicabanos, que eram o De Sorte, o zagueiro, e o Mazzola, que se tornou um grande astro na Itália. Então Piracicaba, sempre, depois veio o Chicão, que ficou campeão mundial também. Então nós temos destaques extraordinários. O clube de campo se transformou um centro esportivo, onde tivemos grandes campeões de natação, de tênis. Nós tivemos uma, não sei como chama, área de tênis, inédita na época, onde está o Dom Bosco, em frente ao Dom Bosco, hoje tem um jardim. E ali era o Piracicaba Tênis Clube. E nós tínhamos tenistas já lá, sabe? Então, para você ver essa vocação. Nós tivemos participação na São Silvestre e com corridas, natação. Então, é uma coisa maluca. Havia em Piracicaba, que não sei por que parou, e eu acho que isso é lamentável, é triste, e a juventude está sendo prejudicada, não me entender? Porque nós tínhamos campeonato intercolegial de esportes. Então era futebol, era vôlei, era natação, que os colégios faziam, sabe, entre si, a disputa, o campeonato, sabe? Então, o que aconteceu? Não sei. Sabe, não sei, aquela expectativa de o que está, surpresa, de querer saber o que está acontecendo, para onde nós vamos indo. Então, Piracicaba foi conhecida sempre como o Ateneu, Atenas Paulista. Houve uma época, na época da Paula, na época do Vlamir, coisa, que o pessoal chamava Piracicaba também de a Esparta Paulista. Porque Esparta, na Grécia, ela foi a cidade dos esportes. Então, isso é Piracicaba. Isso é Piracicaba. Eu falei, eu só que exista traído, né? O amor, assim, de apache. Eu era apaixonado pelo 15. Pelo 15 e pelo Corinthians, não quero negar. Mas o 15, eu tinha uma paixão pelo 15. E eu era sócio do 15. Meu pai era o homem mais calmo do mundo. Se você falasse mal do 15, ele brigava, né? Então eu era apaixonado. Ele me levava para Campinas, para Americana, para onde o 15 jogava, ele me levava. Eu sabia dele. Olha, o 15 foi campeão em 1949,
primeiro campeão que eu estava falando. Eu vou puxar a memória, eu acho que eu sei a escalação daquele time da época. Vou puxar a memória, vamos ver. Ari, Elias e Idiarte. Cardoso, Strauss e Adolfinho. Ari, Elias e Idiarte, Cardoso, Strauss e Adolfinho. A linha. De Maria, Sato, era o japonês da Luiz de Queiroz, Picolino, Gatão e Rabeca. Lembrei, de 1949. Eu tinha 9 anos. Sabe? E, então, nossa, o esporte, eu quis, pelo amor de Deus, eu quis. Então, voltando. Houve um momento de uma crise tremenda no 15. Sempre teve crise, sempre teve crise. E eu me tornara muito amigo do Romeu Ítalo Ripoli. O Ripoli tinha sido presidente do 15 uns anos anteriores. E ele estava apagado, sabe? Ele era muito polêmico. E eu falei, quem pode salvar, pensei, quem pode salvar o 15, erguer o 15, é o Ripoli. Né? Então comecei a falar com o Ripoli. Ripoli, você tem que sair candidato à presidência do 15. Tem que sair candidato à presidência do 15. Não posso, pelo amor de Deus. A Belinha, é a senhora dele, a Belinha me mata. Nossa, minha família vai acabar comigo. E eu lá fui conversar com a Belinha. Dona Belinha, pelo amor de Deus, a senhora tem que olhar para Piracicaba, vamos levar o Ripoli de volta. Tá. Bom, conseguimos. O Ripoli começou a fazer uma revolução no 15. E convidou o Leopoldo Dedini, que era o sobrinho do Mário Dedini, um grande capitão da indústria de Piracicaba, para ser vice-presidente dele. Para dar, sabe, uma moral mais forte, a indústria está com a gente. E o Duvílio não aceitava. O Leopoldo não aceitava. Então eu fui lá conversar com o Leopoldo, junto com o Ripoli. Falei, eu era amigo deles, né? Leopoldo, ele bem mais velho que eu. Leopoldo, tem que aceitar. E fotógrafo junto ali, né? Ele virou e falou assim, tá bom, eu aceito, mas com uma condição. Um beijo do Cecílio. Né? Falei, pois não, é já. Eu fui, ele falou, não, eu quero fotografar. Falei, pois não, vamos. Peguei, dei um beijo no rosto dele, fotografaram, saiu no jornal na época, e ele assumiu a presidência do 15. E eu fiquei na diretoria, aquele negócio todo, comecei a trabalhar. E conseguimos unir a cidade de novo, em torno do 15. E o 15 foi crescendo, e chegou a disputar o título na última rodada com o Palmeiras. Perdemos para o Palmeiras o último jogo, mas ficamos vice-campeões. Então, aquilo foi uma glória para Piracicaba, né? E eu recebi a faixa de vice-campeão e tal. Eu tenho guardado até hoje com muito orgulho e com paixão. Bom, a relação do piracicabano com o 15, uma explicação para isso. Eu acho que nós vamos conseguir explicação disso para quem explicar o que é paixão. Se alguém falar paixão é isso, aquilo, então a gente falar paixão pelo 15 é isso, aquilo. Paixão não se explica. O 15 é uma paixão. Então, não adianta. O 15, sabe, eu falo que é nem amor de apache. Amor de apache é aquele que o amante apanha, sabe, mas continua amando. O 15 perde, nós amamos o 15. O 15 ganha, nós amamos o 15. A festa que se faz quando o 15 ganhava, eu me lembro de 2 jogos. O 15 ganhou do Guarani de Campinas, que era a grande rivalidade, de 4-1, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Piracicaba fez uma festa. Não, perdão, foi com a Ponte Preta. Fez uma festa louca, alucinada.
batemos na Ponte Preta, 4-1, 4-1, foi festa. Houve, antigamente, naquela época tinha trem ainda que ia para Campinas. Piracicaba lotou o trem. Pagaram a passagem para quem quisesse ir, fosse destruir a rua 13 de Maio de Campinas. Foi uma coisa maluca. No domingo seguinte, não. Alguns jogos depois, era para ser o jogo aqui, em Piracicaba. O retorno, né? Então a Ponte Preta vinha jogar aqui. Todo mundo falou, agora vamos bater de 8, né? Agora vai ser a festa. A Ponte Preta ganhou de 4-1 aqui. Vingou de nós. Foi uma tristeza, assim, parecia que tinha morrido parente nosso. Paixão pelo 15. Chegamos ao final das nossas conversas. Eu me sinto gratificado, lisonjeado por essa oportunidade. Queria agradecer a participação, a atenção de todos vocês. E, ao fim, fazer um apelo. Amar Piracicaba cada vez mais. Muito obrigado.